Olá, amigos e amigas da IJCS, como vão? Meu nome é Hérito Marques, eu sou médico, matemático. Queria conversar com vocês um tema que está ainda mais em voga, durante esse período de pandemia, que é a telemedicina. Só para a gente resgatar um pouquinho do histórico, a gente tinha uma legislação anterior sobre o tema, que foi revogado devido a várias críticas, e se esperava que pudéssemos ter uma nova legislação, que pudéssemos construir uma legislação mais atualizada sobre o tema, que pudesse responder aquelas críticas que a legislação anterior sofreu. Bom, com o advento do coronavírus, isso tudo mudou, e o fato é que houve uma autorização, saiu recentemente em Diário Oficial, permitindo que o médico pudesse utilizar essa ferramenta em caráter temporário e excepcional. E aí a pergunta é, mas o que eu posso fazer com a telemedicina? Como é que ela pode me ser útil nesse período de pandemia? E eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência sobre o tema. Eu entendo pelo menos 3 possibilidades quando você faz uma teleconsulta. Então a teleconsulta foi autorizada também em Diário Oficial recentemente. Então o que eu quero dizer? Bom, recebi um paciente por teleconsulta. Alguns pacientes são casos mais simples e esse paciente, através da teleconsulta, provavelmente vamos conseguir resolver a sua dor, o seu problema ali. Então, às vezes, é um paciente que você identifica uma infecção urinária, é um paciente que, às vezes, você consegue resolver fazendo algo que a gente chama de teleinterconsulta, conversando com outro colega, obtendo um feedback e, muitas vezes, você consegue resolver o problema desse paciente. Na minha experiência, isso aí gira em torno de 64% dos pacientes. Então, o paciente às vezes quer tirar uma dúvida, ele quer uma teleorientação, e a gente consegue fazer isso perfeitamente. A outra possibilidade é aquele paciente que a gente demanda um exame físico. O exame físico, além da anamnese que a gente faz, a gente precisa também do exame físico e de exames complementares. O fato é que esse paciente, muitas das vezes você vai poder dar uma orientação e etc., mas você vai ter que encaminhar para uma consulta presencial, não tem como a gente conduzir esse paciente à distância. Então, acho que a primeira coisa é elencar que a telemedicina tem limites. E o terceiro grupo de pacientes é o paciente que você identifica algo potencialmente grave e você já encaminha esse paciente para a emergência. Então, nossa experiência, diversos pacientes com dor no peito, uma dor compressiva, em repouso, às vezes irradiando para o braço, a gente conversa e fala, olha, mas eu acho que era interessante o senhor ou a senhora dar um pulinho na emergência para avaliar isso com mais carinho, pode ser uma síndrome coronariana. E o que a gente tem escutado? O paciente com muito medo retorna, não, eu não quero ir, etc. E aí é o papel da gente insistir, muitas das vezes, entendendo, obviamente, que é um caso que precisa ser avaliado na emergência, mandar o paciente para lá, pedir, solicitar que ele compareça até lá. Então, essa é uma outra possibilidade que é importante. Então, em geral, a minha experiência são 8% dos nossos pacientes, você vai acabar tendo que mandar para emergência. E, às vezes, o paciente, uma vez chegou para a gente, um paciente que a gente desconfiou de uma hemorragia subaracnoide, precisa de auxílio, pode precisar de uma intervenção maior, e na emergência é o melhor lugar para se avaliar esse paciente. Então, essa é a primeira coisa. A telemedicina, ela precisa entender sobre pelo menos essas 3 óticas, esses 3 tipos, esses 3 grupos de pacientes. E é importante entender que existem limites. Então, acho que é a primeira coisa que as pessoas muitas vezes demonizam a telemedicina. Não, mas não serve para nada. Não, ela serve para muita coisa, mas ela tem limitações que você não tem, por exemplo, quando você faz uma consulta presencial. Então, uma vez que a gente reconhece esses limites, é importante dizer, bom, agora eu sei quais são esses limites, ou eu preciso definir isso melhor. Bom, uma vez que isso está definido, eu sei até onde o médico pode ir. Então, essas três possibilidades, essa classificação ajuda muito nesse sentido. Porque se eu entendo que é um paciente eu consigo resolver ok, se eu entendo que ele precisa de um exame físico, eu vou encaminhar para uma consulta presencial ou com um especialista, por exemplo, ou se eu, por acaso, entender que precise ir para a emergência, que a gente o faça. É importante que a gente tenha essa noção com relação à telemedicina. Um grande abraço a todos.